Olá, boa noite para você que nos acompanha. Boa noite. Papa está a caminho da Mongólia. Igreja local vive a expectativa da visita de Francisco. Programa Brasil Sem Fome é lançado no Piauí. Deputados aprovam proposta que prorroga a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Sódio, gordura e açúcar, os vilões da saúde. Alimentos ultraprocessados apresentam excesso de aditivos que causam mal à saúde. Bombeiros de Minas Gerais têm base autônoma para atuar em qualquer tipo de missão. E a estreia da terceira temporada do The Chosen nos cinemas. Essas são as notícias desta quinta-feira. O Canção Nova Notícias está começando. A Mongólia é o destino do Papa Francisco em sua viagem apostólica de número 43, com o lema Esperar Juntos. A visita do pontífice quer realçar a esperança e a presença de Deus na história da humanidade. No início da tarde de hoje, o Papa Francisco partiu de Roma para Ulaanbaatar, capital da Mongólia, acompanhado de autoridades do Vaticano e jornalistas. La sua presença é attesa sia come una conferma e un incoraggiamento. Para o cardeal e secretário de Estado Pietro Parolin, a viagem servirá para confirmar na fé a pequena e animada comunidade católica da Mongólia, com cerca de 1.500 fiéis, e também fortalecer os laços entre a Santa Sé e o país asiático. Com o lema Esperar Juntos, a visita do pontífice quer realçar a força da esperança e a presença de Deus na história do país e da humanidade. A escolha da esperança, virtude amplamente partilhada em ambientes não cristãos, destaca a importância da colaboração entre Santa Sé e Mongólia. A presença do pontífice é um sinal de incentivo para os cristãos e, por outro lado, a igreja na Mongólia, com sua pequenez e marginalidade, pode oferecer um sinal de esperança para a igreja em todo o mundo. De acordo com a embaixadora da Mongólia junto à Santa Sé, a visita é histórica, tanto pela localização geopolítica estratégica do país, encravada entre duas superpotências, China e Rússia, quanto pela presença do Papa, que mostrará ao mundo que a Mongólia contemporânea continua aceitando a liberdade religiosa. Francisco será recebido no aeroporto da capital Ulaanbaatar por autoridades locais às 4 horas da manhã pelo horário italiano e irá até a sede apostólica do país. Na manhã de sábado, o Papa fará o primeiro discurso no encontro com autoridades, membros da sociedade civil e do corpo diplomático no Palácio de Estado. Projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até 2027 foi aprovado pelos deputados. De Brasília, Ronaldo da Silva traz as informações para a gente. Com você, Ronaldo. Boa noite. E a pressão do setor produtivo foi grande. Boa noite, Elaine, Reinaldo e a toda a nossa audiência. As empresas alegaram que o fim do benefício fiscal poderia provocar um aumento no número de desempregados. Como o projeto foi alterado na Câmara, ainda deve passar por nova avaliação no Senado. A desoneração é a redução das alíquotas previdenciárias que devem ser pagas pelas empresas. O trabalhador contribui para a Previdência com o valor estabelecido de acordo com a faixa salarial. As organizações também pagam essa taxa, com tarifas diferentes, somando a folha de pagamento de todos os empregados. O texto aprovado no Congresso permite a substituição da taxa fixa de 20% por um valor entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta da empresa. A ideia é diminuir os custos da folha de pagamento e estimular a contratação de mais profissionais. Essa medida, vai contribuir para que a gente tenha uma sustentabilidade, nessa expansão do emprego. Quando aprovada no Senado, a prorrogação pode beneficiar 17 setores da economia. A não prorrogação dessa medida implicaria não só em milhões de postos de trabalho, com a demissão de milhões de trabalhadores, mas também impactaria fortemente na sociedade como um todo.
Na Câmara, os parlamentares também incluíram a extensão da desoneração aos municípios com até 150 mil habitantes. As prefeituras passariam a pagar 8% de alíquota previdenciária ao invés de 20%. E o governo federal lançou hoje no Piauí o Plano Brasil Sem Fome. A ideia é tirar o Brasil do mapa da fome. Ao menos 33 milhões de pessoas estavam em situação de insegurança alimentar no país no último ano, de acordo com o Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar. O estudo mostra que quase metade da população convive em algum grau com a fome. O Plano Brasil Sem Fome, lançado hoje, integra 80 políticas e ações sociais e prevê a mobilização de estados, municípios e sociedade civil. De um lado, o Norte e o Nordeste ainda continuam sendo as regiões de renda mais baixa. A região que ainda consta a maior parcela da pobreza. De acordo com a Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome, a proposta do plano é integrar os sistemas de segurança alimentar, assistência social e saúde, com um programa associado ao fornecimento de produtos da agricultura familiar. O mapa da fome, fornecido por relatórios de agência da Organização das Nações Unidas, indica que países que voltaram a fazer parte do grupo, como o Brasil, estão longe da meta para zerar o indicador até 2030. O lançamento do programa deve articular ações contra a fome em todo o país. Não se acaba com a fome com um programa ou com uma ação. Se acaba com a fome com um compromisso coletivo de governo. E não só governo federal, é governo estadual, é governo municipal. Você sabia que as grávidas e parturientes possuem um padroeiro? Exatamente. Estamos falando de São Raimundo Nonato, cujo dia é celebrado hoje pela Igreja. O santo nasceu em 1200, na Catalunha, Espanha. Sua chegada ao mundo foi marcada por um drama. Sua mãe faleceu pouco antes de dar à luz. Ele então recebeu o nome Nonato, que significa não nascido. Nonato se tornou padre, chegando a ser nomeado cardeal. Faleceu aos 40 anos e seu túmulo se tornou um local de devoção. E falando sobre gestantes, amanhã tem matéria sobre o projeto enviado ao Supremo Tribunal Federal que trata da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Mudamos de assunto mais uma vez. Cerca de 60 milhões de brasileiros relatam conviver com a dor crônica, desagradável e com grande impacto em nosso bem-estar. O incômodo é sinal de alerta, podendo ter raiz física ou emocional. A prática regular de atividades religiosas é uma das formas reconhecidas para superar a dor, pois a fé dá significado e finalidade ao sofrimento. O desconforto físico está atrelado a praticamente todo ser humano. A dor pode nos limitar na habilidade e capacidade para seguir uma rotina diária, seja enxaqueca, tensão nos ombros ou até doenças crônicas. A sensação incômoda pode ser inerente à vida. Ela é o primeiro indicador de que algo não está bem com o corpo. Funciona como uma espécie de alarme. Em casos graves, a dor permanece por meses ou até anos. Mas será que existe algo para ajudar a enfrentar esse sofrimento? Além dos cuidados paliativos, a fé é um antídoto. De acordo com o estudo do Instituto Dante Pazanese, com quase 250 artigos de autores de todo o mundo, a prática regular de atividades religiosas pode diminuir em 30% o risco de morte. Existe uma área no nosso sistema nervoso central chamada tálamo, onde existem núcleos de dor, de humor, de prazer, de sono. Então, tudo está interligado. A dor ela pode ser modulada positiva ou negativamente pelas emoções. Então, uma emoção triste pode piorar a dor e uma alegria, uma superação, ela pode diminuir a sensação de dor.
Ter uma religião promove bem-estar psicológico, menos pensamentos e comportamentos suicidas, menor consumo de álcool e drogas e um maior incentivo a hábitos saudáveis. O estudo mostrou ainda que a religião contribui também para reduzir mortes por AVC e problemas cardíacos. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Tiago 5. Na África do Sul, um incêndio na madrugada desta quinta-feira provocou dezenas de mortes em Joanesburgo. Foi em um prédio de apartamentos abandonados, ocupados por pessoas em situação de rua. O fogo deixou pelo menos 43 pessoas feridas e, infelizmente, outras mais de 70 morreram. Entre elas estão 7 crianças. A porta-voz do governo municipal disse que a ocupação era ilegal e que havia muitas barreiras em todos os lugares. Isso teria dificultado a fuga dos moradores e o acesso das equipes de emergência. Esta é apontada pelo governo como uma das piores tragédias do tipo na África do Sul. As causas do incêndio ainda são investigadas. Olha, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é uma das instituições que mais atuaram em missões fora do Brasil. As experiências em outros continentes agregaram conhecimentos importantes. Um deles é a base autônoma capaz de atuar em qualquer tipo de missão. Uma das etapas de desenvolvimento deste trabalho é a capacidade de resposta a desastres, com uma base de operações padronizada e com autonomia para agir e permanecer em locais afetados. As equipes do Corpo de Bombeiros têm se qualificado e buscado padrões internacionais para a resposta a esses desastres. Uma das necessidades, desses padrões é a demonstração de autossuficiência. Para verificar a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais nos padrões internacionais, 42 militares participarão de um exercício com 4 dias de duração. A missão do Corpo de Bombeiros é oferecer ajuda e não exigir uma estrutura específica do local onde prestam apoio. Essa base de operações construída pelos próprios militares pode ser adaptada em qualquer situação. Sem depender de nenhuma estrutura, sem depender de água, sem depender de comida, de energia elétrica. Então a ideia é demonstrar a autossuficiência da nossa equipe sem depender de um país que já está passando por um desastre. A base de operações tem posto de comando, sala de reuniões, refeitório, posto médico, almoxarifado, alojamentos, área de cães, palco de equipamentos, áreas de descontaminação e instalações para banho e higiene pessoal. Então é uma condição de dignidade que nós estamos dando para aquele militar que vai resgatar lá fora. Sabemos e conseguimos operar assim sem recursos? Sim, mas para alcançar padrões internacionais, todos esses aspectos físico, psicológico, emocional têm que ser atendidos. Tudo em nome do bom desenvolvimento nas ações de salvamento e resgate, marcas registradas do Corpo de Bombeiros em qualquer parte do mundo. A abertura de sol eleva as temperaturas no país. Assunto para Yara Naires. Boa noite, Yara. E esta sexta-feira vai ser de calor ou não? Boa noite para vocês e a todos que estão ligadinhos em nossa programação. Olha só, Reinaldo, as temperaturas estão em elevação. Como vemos no mapa, nas capitais o dia estará mais quente. A capital gaúcha, que registrou temperaturas amenas, amanhã atinge os 26 graus. Na capital paulista, 29, assim como em Belo Horizonte, Cuiabá, 34 graus e Palmas, 36. O sol aparece nessa faixa do centro-oeste, como no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, sudeste do Rio Grande do Sul, interior do Nordeste, norte do Pará e no Amapá, onde a chuva não acontece. Mas nos pontos em azul escuro, como no sul da Bahia, a chuva cai mais forte e frequente. Nas demais áreas, chuva isolada e moderada. Nestes locais em que a chuva ainda é intensa, a umidade relativa do ar fica acima dos 40%. Na área central do país, onde o sol começa a predominar, a chuva dá trégua e a umidade do ar entra em declínio, podendo atingir os 13% em Goiás, 12%
em Palmas e ficando abaixo dos 25%, então, no Centro-Oeste, Sudeste e no Norte. Bom, por hoje é isso. Volto com vocês. Obrigada, Yara. Olha, em São Paulo, as multas de trânsito podem ser pagas com 40% de desconto. Para isso, as prefeituras precisam aderir ao sistema digital de notificações. A tecnologia oferece agilidade, mas requer atenção do condutor. Após receber uma multa de trânsito, Aline optou por não recorrer e ainda conseguiu um desconto na hora de pagar. Eu tinha passado no semáforo, eu sabia que eu ia receber a multa, então eu pude acionar o sistema para que eu pudesse ter um desconto, porque eu vou abrir mão do meu recurso de me defender, porque eu tenho consciência que eu agi errado naquele momento. O sistema que a Aline se refere é o de notificação eletrônica do governo federal, incorporado na carteira digital de trânsito. Você tem um carro no seu nome e você fala, eu não quero mais receber a notificação em papel em casa. A partir desse momento, você vai receber eletronicamente no seu aplicativo. A partir do momento em que você adere, você, motorista, é responsável pelo controle da infração. No estado de São Paulo, 17 municípios aderiram ao sistema. O site oficial do Serviço Federal de Processamento de Dados contém uma lista com mais de 300 municípios brasileiros cadastrados. Existem cidades que já estão cadastradas, como por exemplo Taubaté, o estado de São Paulo, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Rodoviária Estadual já estão cadastrados. A adesão é voluntária e pode ser cancelada a qualquer momento. Nesse caso, as pessoas voltam a receber as notificações de infração pelos correios. Para a Aline, o sistema digital oferece mais benefícios. Pelo correio, pode ter o atraso natural do correio, pode ter a infelicidade dos meus cães comerem e qualquer coisa acontecer. E se você perde um prazo, seja para pagar com desconto ou seja para você fazer o seu recurso, o papel acaba sendo um atraso. A tecnologia está aí. E assim, aquela pessoa que não foi adaptada, aquela pessoa que ainda gosta do papel, eu não recomendo a adesão. Ela vai receber o papel em casa, ela vai indicar o condutor da maneira antiga, que é assinando a documentação e levando até a prefeitura, por exemplo. E olha, as novas tecnologias na área da saúde têm auxiliado os idosos na prevenção de doenças. Nossa equipe de reportagem mostra essa novidade que pode melhorar a vida de muitas pessoas. Dona Maria aproveitou a pausa nas atividades para realizar o exame de termografia. O procedimento é rápido, prático e não invasivo. A novidade, desenvolvida pela Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com o Centro de Inovação, Tecnologia e Educação, foi aprovada pela paciente. Porque eu nunca fiz esse exame, né? Porque a gente fica fazendo exercícios, né? E tem os problemas de saúde, é muito bom. O exame é um registro gráfico das temperaturas emitidas pelo corpo. Ao detectar a radiação infravermelha na região diagnosticada, o equipamento atribui a ela uma escala de cor entre o vermelho e o preto, uma variação entre as temperaturas mais altas e baixas. A partir daí, é possível determinar se a fisiologia está adequada. O projeto ele contempla diversas técnicas de ponta. Então temos equipamentos que são difíceis de encontrar no Brasil em atendimento clínico, né? Estamos aproximando esses equipamentos da população, né? Então esses equipamentos eles permitem avaliar tanto a condição fisiológica, no caso da termografia, quanto funcional. Então qualidade de marcha, distribuição de peso na planta dos pés, equilíbrio, né, que é fundamental para a gente avaliar em idoso, né? Então, com essas informações correlacionadas, nós conseguimos identificar distúrbios. O projeto piloto executado na Casa do Idoso em São José dos Campos auxilia no diagnóstico precoce de doenças como diabetes. O objetivo é oferecer maior qualidade de vida à população. Esse projeto especificamente ele já existe há 4 anos, onde nós desenvolvemos as fases iniciais de pesquisa em laboratórios e hoje a gente aplica aqui na Casa do Idoso. E com isso, auxiliar a equipe médica a ter melhores condutas terapêuticas. E olha quem está feliz com seus resultados. Muito bem, maravilhosa. Um estudo feito por pesquisadores brasileiros analisou a presença de ingredientes nocivos à saúde em alimentos ultraprocessados. Nós vamos à capital paulista chamar Sidney Fernandes. Sidney, olha, é grande a quantidade desses produtos nos supermercados, né? Boa noite para você. A indústria usa esses aditivos para realçar o sabor dos alimentos. Boa noite, Elaine, Reinaldo.
E boa noite a todos que esperam por notícias a serviço da vida e da esperança. Na lista de itens em excesso estão o sódio, gordura, açúcar, entre outras substâncias que podem causar prejuízos à saúde. Por isso, ficar de olho no rótulo de cada produto é fundamental para o bem-estar. Biscoitos, salgadinhos, refrigerantes e sorvetes. Esses são alguns dos 10.000 alimentos de origem ultraprocessada analisados em uma recente pesquisa das universidades de São Paulo e Estadual do Rio de Janeiro. O estudo identificou que 98% dos produtos têm níveis elevados de nutrientes considerados críticos, como açúcar, gordura saturada e sódio. Muitas vezes esses ultraprocessados, eles lançam mão de uma maior quantidade desses ingredientes na sua composição para ele atrair o consumidor. A presença de aditivos cosméticos que realçam sabor, cor e textura em itens ultraprocessados também foi analisada. Cerca de 82% dos produtos tinham esses compostos. Eu tenho um alimento ultraprocessado que tem um corante junto com um aromatizante, junto com um emulsificante, junto com vários outros. A gente tem que ter uma política pública que ajude a população a evitar ultraprocessado. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, o consumo de ultraprocessados em excesso ainda pode favorecer a incidência de doenças cardíacas, diabetes e alguns tipos de câncer. Esses alimentos, eles destroem as nossas bactérias do bem ali do intestino e prejudicam a imunidade. Embora os ultraprocessados estejam em muitas prateleiras dos supermercados, os nutricionistas afirmam que é possível buscar por alternativas para diminuir este tipo de alimento do cardápio. As famílias acham que não tem uma opção mais prática. E tem. Eu desenvolvi uma receitinha onde eu coloco um macarrãozinho de arroz para ele ficar amarelinho. Em vez de usar um tempero que é cancerígeno, rico em glutamato, rico em sódio, em gordura, eu uso a cúrcuma, que deixa amarelinho, é antioxidante. Aqui em São Paulo, pontos de ônibus estão ganhando painéis tecnológicos que conectam usuários a uma central de atendimento. De acordo com o governo paulista, o objetivo é aumentar a sensação de segurança, principalmente de mulheres, quando estiverem sozinhas à noite. O plano busca proteção às mulheres em ambientes públicos. A tecnologia acompanha as passageiras através de painéis disponibilizados em pontos de ônibus. Uma mídia inteligente que, de forma remota e humanizada, se torna uma aliada no enfrentamento da violência contra a mulher. Os painéis são conectados à internet e equipamentos com câmeras noturnas, microfones, sensores de presença e botões virtuais. Por meio deles, as mulheres poderão acionar uma central de atendimento que oferecerá companhia, acolhimento e ajuda conforme necessário. Na fase de testes, 10 pontos de ônibus da cidade de São Paulo foram escolhidos para receber estes equipamentos. Eles estão localizados na região central da capital, com menos movimento à noite, como a Estação da Luz e as avenidas Rangel Pestana, 9 de Julho, Brigadeiro Luiz Antônio, Ipiranga e Angélica. O serviço funcionará das 8 da noite às 5 da manhã. As equipes disponibilizadas para atendimento poderão acionar a segurança pública e órgão da saúde. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. E agora, uma pitada de cultura. A terceira temporada da série The Chosen estreia hoje nos cinemas do país. O público poderá assistir a 2 episódios dublados em português. Após contar o encontro de Jesus com os primeiros discípulos nas temporadas 1 e 2, a terceira tem como ponto alto o Sermão da Montanha. No cinema, será possível assistir a 2 episódios da terceira fase de The Chosen, dublados em português. É a primeira vez que a série passará nos cinemas nacionais. Não se preocupem com suas próprias vidas. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem
que eles lhes façam. The Chosen é uma série de multitemporadas, está na 3ª fase e pode ser vista gratuitamente na versão em inglês pelo aplicativo ou em diversas plataformas. Assistido em mais de 190 países, o filme mostra a vida de Jesus sob a perspectiva de quem teve um encontro com ele. Ao todo, são 7 temporadas previstas. A 4ª tem estreia programada para janeiro de 2024. Me desculpe, eu ainda não sei o seu nome. Eu sou Jesus. A Comissão Regional Leste 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza a formação permanente dos presbíteros. O evento reúne 79 participantes em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, em Minas Gerais. A formação anual representa o zelo com a vocação dos presbíteros. Um tempo de convivência, um tempo de partilha, um tempo de muito aprendizado. Inclusive um tempo também de espiritualidade, um tempo de oração. Pensando nesse cuidado que o presbítero precisa ter consigo para servir melhor o Evangelho, as comunidades e o povo de Deus. A assessoria do encontro é feita pela médica e doutora em teologia Maria Inês de Castro, que auxilia os participantes na compreensão do momento atual da igreja e na missão junto aos cristãos. E vim trabalhar com eles o tema onde os pés pisam, a cabeça pensa e o coração ama. Então, uma análise da realidade necessária para os dias de hoje. O objetivo da iniciativa, que termina amanhã, é oferecer aos padres a oportunidade da formação permanente, conforme sugerem os documentos da Igreja. Um momento que congrega, cria comunhão e encoraja a nossa ação evangelizadora no nosso regional. O encontro é voltado ao clero, mas o pedido dos padres atinge todos os fiéis. Reze por todos os padres para que continuemos fiéis ao Evangelho e ao povo de Deus. Você já parou para pensar quanta coisa bonita aconteceu na sua vida nesse mês de agosto por meio da evangelização da Canção Nova? Quantas transformações e bonitas experiências. É por isso que a Canção Nova existe, para evangelizar e contribuir na formação de cada pessoa. A nossa campanha termina hoje, nós estamos com 91%. E nós contamos com a sua generosidade. Ainda dá tempo e podemos chegar aos 100%. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada e obrigada a você, que é da família Canção Nova. E a gente volta a falar do Papa Francisco, que está a caminho da Mongólia, porque a pequena comunidade católica na Mongólia, país que acolhe a partir de hoje o Papa Francisco, conta com cerca de 125 pessoas, entre padres, religiosos e leigos que se dedicam à evangelização. Nossa equipe na Terra Santa conversou com a irmã Esperança, missionária da Consolata, que partilhou a realidade da igreja local e a expectativa para a visita do Santo Padre. O catolicismo ressurgiu na Mongólia há apenas 30 anos. Embora tenha sido praticado em séculos passados, foi a partir de 1992, com o fim do regime comunista, que recomeçou praticamente do zero. Entre os missionários pioneiros estão os da Consolata, como a irmã Esperança, que está no país há 13 anos. Começamos essa bela aventura nesse país a nos aproximar, nos fazer conhecer. E as pessoas se admiram com o fato de sermos da Colômbia, da Itália, da África, da América do Norte, América do Sul. E por que permanecemos tanto tempo? Eles se surpreendem que permaneçamos com eles e que os vemos como irmãos. Desde o início, os missionários perceberam que deveriam seguir a via da caridade. As atividades dos missionários da Consolata no país, congregação a que pertence o primeiro e único cardeal da Mongólia, Giorgio Marengo, são sobretudo sociais. Insieme a loro cerchiamo di venire incontro. Buscamos ir ao encontro deles, de suas necessidades, e questionam, mas por que fazem isso? E assim, devagarinho, se abrem as portas e as janelas para dialogar e testemunharmos que fizemos uma escolha por Deus, por Jesus.
Num contexto peculiar como o da Mongólia, de tradição budista e cultura nômade, a inculturação e o diálogo interreligioso foram imprescindíveis para a aceitação e o crescimento do catolicismo. É como Jesus que se aproximava do outro para ajudar e dizer o quanto Deus o ama, e isso com delicadeza, sem imposição, para que juntos possamos crescer. A visita do Papa à Mongólia é o culminar de anos de crescente diálogo e fraternidade com os budistas. A expectativa para esses dias é grande e não só por parte dos católicos. Há tanta curiosidade para ver essa pessoa. O tema é esperar juntos. Estamos esperando juntos, isso é bonito. Não só a igreja, mas juntos, como o povo mongol. Essa é uma oportunidade para 3.500.000 pessoas se aproximarem da mensagem e experiência cristã que o Papa trará. Olha, a partir de amanhã você acompanha a visita do Papa Francisco à Mongólia aqui na Canção Nova. Nós ficamos por aqui e a seguir tem a Santa Missa e às 9, Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. Boa noite e até amanhã. Às 10 tem o Além da Notícia com o Ronaldo da Silva. Boa noite para você. Paz.